Bom dia. Nós iremos apresentar um trabalho sobre um projeto criado durante o período da Alemanha nazista para criar as crianças perfeitas, chamado Lebensborn. Meu grupo é composto por Laura Gonçalves, Luísa Barbosa, Theo Liberato e Pedro Corlait. Na época do Partido Nazista, durante as décadas de 30 e 40, ideias racistas repercutiram na sociedade. Muito desse pensamento decorria da ideologia ariana, que era o discurso racista que defendia a supremacia da raça branca. Muitos planos políticos inspirados nessa ideologia e executados pelos nazistas incluíam o extermínio dos judeus em um plano chamado Lebensborn, que significa fonte da vida. Esse programa tinha como objetivo selecionar crianças e adolescentes que tinham as características físicas correspondentes aos padrões raciais nazistas, os segregando e estabelecendo o processo de criação para aprimorar a raça ariana. Isso não era para crianças alemãs, que já eram consideradas perfeitas, somente para crianças de países ocupados pela Alemanha, especialmente a Polônia. Schutzstaffel, que tinha a abreviação como SS, era uma organização paramilitar que foi ligada ao Partido Nazista e a Adolf Hitler, na Alemanha nazista. Mais tarde, na Europa, ocupada pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. O chefe dessa organização era Heinrich Himmler. Em 1940, a SS, em nome do programa Lebensborn, começou a sequestrar crianças que estavam dentro do padrão nazista. Essas crianças eram sequestradas e ficavam em campos especiais até atingir a idade sexual. No início, eles iam até orfanatos e tiravam essas crianças. Depois, começaram a sequestrar elas. Isso podia acontecer nas ruas ou até na casa dos pais. Os militares, eles eram incentivados a ter mais filhos, tanto na Alemanha quanto nos países ocupados. E o governo de Berlim também assegurava que cuidaria das crianças caso o pai não quisesse casar com a mãe ou se já tivesse uma esposa. O programa pagava os custos do parto e também fornecia ajuda financeira e também como objetos como cama e carrinhos de bebê. As mulheres que tinham relações com soldados nazistas, elas eram vistas como retardadas mentais pelas autoridades da época e tinham que ser internadas em hospitais psiquiátricos. E existem relatos de pessoas que viveram essa experiência que apontam abusos físicos, mentais, maus-tratos que eram comuns nesse ambiente. E um fato assustador é que as crianças que não passavam pela seleção, elas eram executadas tanto com injeções letais ou câmeras de gás, assim como os judeus nos campos de concentração. Esses bebês mortos ou sequestrados, eles perdiam seus registros. Também porque grande parte dos documentos que podiam provar a crueldade desse projeto foram queimados quando os alemães estavam perdendo a guerra. Os soldados da SS e suas esposas, eles eram pais ideais para adotar essas crianças, tanto por serem racialmente puros e fisicamente saudáveis, e na maioria confiáveis como bons nazistas, para dar uma boa criação de acordo com os ideais do partido nazista. E existem provas que Himmler visitava os lares Lebensborn e pedia relatórios sobre o número de nascidos e as condições desses lares. Hitler e Himmler discutiam também o sigilo de Lebensborn, e eles imaginavam que um dia, quando chegasse o fim dessa guerra, eles pudessem contar para a Alemanha o que realmente acontecia ali nesses lares e explicar o que se passava. Himmler chegou até a utilizar o seu papel como chefe da polícia alemã para proteger aqueles que participavam desse programa. E também, naquela época, a polícia era responsável pelo registro das pessoas que nasciam, dos recém-nascidos. Então, com isso, era fácil falsificar certidões de nascimento e omitir os nomes dos pais e das mães desses documentos, além dos locais onde essas pessoas tinham nascido.
Tem outra coisa também que muitas pessoas não sabem ou simplesmente nunca pararam para pensar, é que algumas dessas denominadas crianças perfeitas de Hitler ainda estão vivas e elas enfrentam seu terrível passado ao descobrir que elas foram criadas justamente com o objetivo de crescerem e se tornarem bons produtivos cidadãos alemães, e em muitos casos membros da SS. O campo de crianças e o projeto Lebensborn só foram descobertos justamente com o fim dessa guerra e muitas das crianças raptadas jamais voltaram a encontrar suas famílias, infelizmente. A seguir, vamos te apresentar alguns depoimentos de pessoas relacionadas com o projeto Lebensborn. I knew that I was born in Steinhöring, that's my birthplace, but I didn't know what Steinhöring was. My mother was the most beautiful woman. She was tall and blue-eyed and blonde and very beautiful. She came to Munich in 1934 to work at Martin Bormann as a secretary. O pai de Helga era um soldado da SS com quem sua mãe tinha tido um breve relacionamento, e após seu nascimento, a mãe dela voltou a trabalhar em Berlim, enquanto ela foi deixada aos cuidados de uma família adotiva que era racialmente selecionada de acordo com aqueles padrões. They were high-ranking Nazis with the staff of the representative of the Führer. I was under the protection of the SS. The first 4 years of my life, I was a member of the SS. Senhora que, com o objetivo de não ser identificada, pediu para ser chamada de Irene. She showed me the book where it is written that I am born here, and there was the word Lebensborn. And then I got a shock, I think. I said, what? Lebensborn? Me? Irene descobriu que tinha sido uma criança do projeto por acaso. Seu pai foi um dos poucos que não tentou esconder a identidade. Em uma visita casual a Statring, viu pela primeira vez o documento onde ela reconheceu sua paternidade. Com esse documento, ela pôde ir ao centro de documentos em Berlim e encontrar a sua ficha. Last year when I came to Steinhöring first time, I have seen the first time in my life the document where he has acknowledged his fatherhood. O passado sombrio desse projeto ainda permanece sem muitas respostas, mas não há dúvidas de que a ideia de humanos superiores existiu e ainda mesmo em dias atuais permanece existindo. Com isso, concluímos que o projeto Lebensborn foi mais uma comprovação dos ideais antissemitas que repercutiram na sociedade principalmente no século XX. Ele significou a destruição familiar de milhares de pessoas que não voltaram nunca mais a encontrar os seus familiares, além de deixar marcas na mente daqueles que sobreviveram ao projeto, as conhecidas crianças perfeitas de Hitler. Além de que nós também podemos dizer que todos esses acontecimentos, acabaram causando vários danos psicológicos, tanto nas crianças, que foram tiradas de suas famílias ou tiradas à força de orfanatos, foram praticamente sequestradas e também sofriam várias agressões, quanto nas próprias famílias dessas crianças, que também tiveram seus filhos roubados e precisaram conviver com essa dor de ter perdido um filho para a SS. E também, mas de qualquer jeito, também existem aquelas crianças que, como Helga, não gostam de omitir ou esquecer de seu passado, e também afirmam com convicção que estiveram sob o cuidado da SS e foram membros de tal, Mas também tem as que não gostam de lembrar desse passado e querem mais que tudo esquecer do tempo que foram cuidados pela SS.